Levante as tuas mãos, vamos orar. Pai, te damos graças por esta noite. Obrigado pelos teus filhos que chegaram. Obrigado por aqueles que nos acompanham pela internet. Que a tua presença continue conosco. Obrigado, Senhor, pelas portas abertas do teu santuário. Obrigado por mais esta quarta-feira da palavra. Nós queremos te adorar e como igreja aplaudimos o seu nome esta noite. Ao seu nome seja a glória para todos sempre. Aleluia. Antes de você se assentar, agradeça a Deus pela vida de alguém aí do seu lado. Diga obrigado por você fazer parte da minha vida. Aleluia. Obrigado por você fazer parte da minha vida esta noite. Diga que bom que você veio, que bom que você está aí. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz? Diga amém. Se é verdade, diga aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Hoje é quarta-feira da palavra. E receber você aqui a cada quarta-feira é uma bênção. É um prazer. Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém, minha gente? Quantos aqui já assistiram o culto de domingo mais de 2 vezes? Eu assisti 4. Obrigado pela sinceridade. Nós tivemos uma visitação poderosa. Vou perguntar de novo, porque eu não estou acreditando. Você assistiu pelo menos mais uma vez? Não, não assistiu. Tá bom. E naqueles dias, vereis os que servem e os que não servem. Está chegando esse tempo. É difícil eu ouvir assim, por diversas vezes. Mas os testemunhos que foram chegando foram tantos. Teve uma senhora no segundo culto. Teve no primeiro também, mas me lembrei primeiramente do segundo culto. Que ela não vem aqui presencialmente. Ela só assiste pela internet. E ela entrou num aspiral de desespero tão grande essa semana. Eu acho isso muito interessante. E ela fez um voto ao Senhor para vir aqui. Presencialmente. É isso que me encanta. E quando ela entrou aqui, ela ficou assim tomada. Meu Deus, é esse o lugar onde o Senhor está. E às vezes a gente não valoriza. Mas ok. E quando ela entrou, ela passou a semana no médico, desenganada pelo médico. E por várias vezes ela disse: Senhor, eu não posso morrer desse jeito. E quando nós orávamos e o Senhor nos mostrava pessoas nessa condição. Havia uma irmã que normalmente ela senta numa posição da igreja, acabou sentando do outro lado, do lado dessa visitante pela primeira vez, de presencial, né? E viu quando ela foi tomada pela presença de Deus e o Senhor começou a trabalhar na vida dela. Também um convidado no primeiro culto do pastor Cleverson, um amigo que veio naquela semana, ele teve todas as dores do infarto. O peito dele também apertou e ele levou a mão por várias vezes dizendo: Senhor, eu não posso deixar os meus filhos, eu não posso morrer assim. E outros testemunhos que foram chegando da visitação do Senhor, por isso me levou a assistir outras vezes as reuniões de domingo, a primeira e a segunda. É uma reunião que você pode recomendar para amigos, que você pode enviar o link para a família. Você está bem aí? Ouve essa mensagem aqui. Os louvores estão assim muito preciosos. Deus está amadurecendo o time do Ministério de Louvor. E tem sido muito bom esse tempo. Eu oro para que você desfrute desse tempo. Coma e beba em fartura da presença de Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo um pouquinho no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 12. Lucas, capítulo de número 12, versículos 22 a seguir. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não andeis
ou não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mas é a vida, muito mais é a vida do que o sustento dela, e o corpo muito mais do que as roupas que o veste. Considerai os corvos que nem semeiam nem cegam, nem têm despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras coisas? Considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé, não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Diga graças a Deus. Palavras de Jesus. Deus é suficiente para nós. E quando eu leio estas palavras de Jesus, eu vou automaticamente na contramão de todo sentimento contrário a essa disposição em crer e descansar no Deus que é provedor sobre nós. Porque o contrário destas palavras se resume em uma pequena expressão chamada, conhecida por ganância. E é complicado lidar com o espírito ganancioso. A ganância, a avareza, aquela obsessão. A avareza é tudo aquilo pelo qual você é obcecado em ter, já nutrindo o sentimento de nunca compartilhar. O avarento tem obsessão por possuir, com o sentimento claro de nunca compartilhar, porque ele vai na contramão da generosidade. O avarento, o ganancioso, ele não é generoso. E o que mais me preocupa biblicamente, enxergando isto biblicamente, a Bíblia diz que o avarento, a avareza, o ganancioso, Colossenses 3:5, equivale ao pecado de idolatria. Ele equivale ao pecado de idolatria. O avarento na Bíblia, ele é comparado ao ladrão. Ele é comparado ao soberbo. A Bíblia diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que ele é comparado a um bêbado, a um adúltero. O avarento, ganancioso, ele é comparado a um fofoqueiro que destrói o princípio das boas relações. E a Bíblia diz que para estes não haverá salvação. Porque a gente acha que é só o avarento perde o seu lugar no reino de Deus. Paulo escreve aos Timóteos na primeira carta, capítulo 6, versículo 9 e 10, dizendo que todo avarento, todo ganancioso, ele já se tornou nessa condição porque desviou-se da fé há muito tempo. Ele está longe de crer e de descansar em Deus. A Bíblia diz no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 22 a 25, que toda atitude avarenta e toda atitude gananciosa é um estímulo à mentira, e todo ganancioso, porque mente na sua liberalidade, a exemplo de Satanás, que é o pai da mentira, é filho do diabo. João 8:44. Então não é simplesmente negligenciar a sua liberalidade, negar a sua generosidade, ou deixar de honrar o Senhor, inclusive com os seus bens. É a ganância, é a avareza que te tira também da presença de Deus. Ore sobre isso, fale com o Senhor, porque a Bíblia diz, palavras de Jesus, vocês têm muito mais valor do que isso. A roupa não é mais valiosa do que o corpo. Pensem nisso. É o Senhor quem cuida de nós. Descansem nele, confiem nele. Amém? Debaixo desta palavra, eu vou te dar uma oportunidade para você exercer a sua generosidade.
você pode fazer a sua contribuição se você desejar, fazendo-a sempre com alegria e longe do espírito da ganância e da avareza, crendo que Deus é provedor em todo o tempo. Você pode fazer as suas contribuições usando os envelopes que estão aí nas cadeiras. Não esqueça que se você escrever o cartão de crédito aí, você tem que colocar o seu postcode, ok? Você pode usar o aplicativo da Aba Church Marlboro também. Se você não baixou ainda, pode baixar, fazendo a sua contribuição assim, tornando-a mais fácil. Se você quiser, você pode aproximar a câmera do seu celular neste QR Code aqui agora. Vai abrir um link e você pode também efetuar a sua contribuição. Obrigado aos que estão pela internet. Deus te abençoe você aí na sua casa. Aí onde você está também, você pode vencer o espírito da avareza e da ganância, celebrar o Senhor também com generosidade. Deus te abençoe no nome de Jesus. Pai, eu te dou graças, porque a tua palavra nos orienta. Ela é o farol que nos leva em segurança ao porto seguro, aonde os nossos pés sempre devem estar firmes na rocha, para que não vacilamos, meu Deus. Obrigado por tua palavra. Obrigado por aqueles que não se deixaram vencer pela ganância e pela avareza, mas os seus corações transbordam de generosidade e amor. Pai, eu os abençoo esta noite com esta palavra, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Se você vai ofertar presencialmente, pode sair do seu lugar, ou então você pode fazer como eu, acessar o aplicativo da Aba Church Marlboro e fazer o seu envio. Glória a Deus por isso. Obrigado. É mistério. Amém, meus irmãos? Atenção. Nós precisamos, se você já é membro da Aba Church Marlboro, fez a classe de membresia e já está disponível como voluntário, nós estamos precisando de voluntários. Podem ser homens e mulheres, para serem treinados no ministério do vídeo, para a operação das câmeras. Precisamos de maturidade, disponibilidade, persistência, tá? Determinação, coração apaixonado, para a gente comunicar tudo que acontece aqui através das câmeras. Então, se você quer aprender a filmar, operar as câmeras, trabalhar aqui, servir no vídeo, eu quero que você procure o pastor Ben, que está ali atrás. Deixe o seu nome e o seu telefone. A gente vai entrar em contato com você para um dia de treinamento. Nós precisamos ampliar um pouco a nossa equipe para que a dinâmica das nossas reuniões ganhe um pouco mais de braços fortes aí. As câmeras exigem um pouquinho de aptidão, operação, elas têm o seu peso, então precisa de gente forte. Se você estiver aí muito fraquinho, dizer, não dou conta não, nem aparece aqui. Vai fazer outra coisa. Mas se você tem disposição, tem coragem, está afim de fazer, servir no ministério do vídeo, ok? Homens e mulheres. A gente tem aqui a Keila, a gente tem aqui a Angélica, que são brilhantes no que fazem. As mulheres também podem fazer. Um pouquinho de treino, vocês conseguem servir nessa área. Amém? Procura o pastor Ben, deixa o seu nome e o seu telefone. Vamos à carta de Paulo aos Efésios. Você está gostando desse tempo? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. E vamos retomar no versículo 12. Na semana passada nós encerramos no 11. Vamos retomar no 12. E eu acredito que nós vamos conseguir terminar todo o capítulo 1. E aí a gente começa no 2, no 3, 4, 5 e 6. E vamos fazer toda a carta de Paulo aos Efésios. Obrigado aos irmãos que estão se inspirando em ler a Bíblia. Ler a Bíblia, irmão, não é uma opção, é uma obrigação. Você precisa conhecer as palavras do Deus que você serve. Então não tem nem que, quando dá, que hora eu faço. É uma obrigação saber, conhecer, é a fonte de fé,
poder e avivamento. Então, quero te ajudar, quem sabe te inspirando a partir da carta de Paulo aos Efésios. Muito bem, capítulo de número 1, versículo de número 12. Eu quero fazer uma leitura até o versículo 23. E aí sim, a gente vai comentar com vocês e deixar aqui uma luz, uma linha de entendimento prática sobre cada um dos versículos aqui. Quem encontrou, diga amém. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, sendo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Diga graças a Deus. Aleluia. Paulo está escrevendo aos Efésios e nós estamos agora no capítulo 1 e no versículo 12. Paulo, ele está falando de esperança. E a esperança que ele traz aqui nas suas palavras, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, ele está trazendo a memória de toda a esperança lançada ao longo dos profetas, ao longo de todos os homens e mulheres que no Antigo Testamento profetizavam a manifestação desse Cristo e dessa glória para o devido louvor. Então, as promessas que foram profetizadas de uma graça que eles iriam alcançar, ele agora está mais uma vez apontando esta graça, deixando claro que a igreja gerada através dos gentios foi a provocadora da manifestação dessa graça. Então, ele está dizendo: aquilo que nós esperamos ou esperávamos por tanto tempo, hoje se cumpre em nós como igreja. Ele termina falando do corpo, Cristo cabeça, somos e fomos gerados para louvor da sua glória. Então ele está dizendo, o Deus das promessas, que nos fortaleceu na esperança da graça, nos tornando a manifestação do louvor e da glória de Deus por Cristo, estamos vivendo esse tempo. Então ele chama isso para que houvesse valor, né, através da igreja. Versículo 13 ele diz: em quem também vós estais depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados. Diga comigo, selados. Outra vez, diga selados com o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós ouvimos o evangelho, levantamos a nossa mão, aceitando a Jesus, o perdão da cruz, o seu amor derramado na cruz do Calvário por nós, a nossa fé naquele instante começa a apontar para Cristo.
Quando aceitamos a Jesus, a nossa fé agora aponta para Cristo, e naquele exato e imediato momento em que nós aceitamos a Jesus e apontamos a fé para Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso espírito humano. Então preste atenção nisso. Quando aceitamos a Jesus e apontamos agora o nosso coração, a nossa mente, para crer em Cristo, o Espírito Santo de Deus vem e habita no nosso espírito humano, nos tornando um com Ele. Bendito seja Deus. E é nesse instante em que nós somos selados para a promessa de Deus. Preste atenção, o selo não é as línguas estranhas, como muita gente acredita. Mas no momento em que aceitamos a Jesus, apontamos a nossa fé para Cristo, e o Espírito Santo de Deus vem habitar no nosso espírito, ali Ele nos sela para Deus. Ali estamos selados para Deus, e nos tornamos um com Ele. O nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo se preparam agora para a redenção, mediante os documentos de adoção que são assinados, que são registrados no cartório celestial. Quando o Espírito de Deus se une ao nosso espírito, emite-se uma certidão de adoção. E este selo é a garantia que no dia em que o Senhor dizer, vem, a gente pode até estar mortos, mas o selo que há no nosso espírito nos arrancará do sepulcro, porque é o selo da promessa, pertencemos a Deus. Diga glória a Deus por isso, irmãos. Isso é precioso demais. O selo no nosso espírito humano, agora nos tornamos um com Ele. Então, imediatamente, quando uma pessoa ouve o Evangelho e confessa a sua fé em Jesus, ele é selado e documentado. E diz a Bíblia, o maligno não lhe toca. O maligno não lhe toca. Diga glória a Deus. Aleluia. Assim como o selo garante, nos dá o direito da ressurreição, o batismo no Espírito Santo nos dá o direito, o poder e a autoridade do testemunho. Então não é pouca coisa. Todo filho de Deus precisa buscar o batismo no Espírito Santo, para fluir nas línguas estranhas, para orar no Espírito. Independente dos questionamentos e das convicções extras-denominacionais, única e exclusivamente, a Bíblia diz que assim como o selo do Espírito de Deus no nosso espírito humano, ele nos garante o direito da ressurreição. Quando fluímos nas línguas estranhas, está nos garantido a autoridade e o poder para testificarmos em Jesus. Glorifique ao Senhor se você entendeu até aqui. Porque tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Diga graças a Deus. E aí continua, olha a seriedade disso. O qual é o penhor, a garantia da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. É este selo do Espírito Santo de Deus no nosso espírito humano que nos assegura, que nos garante o direito da vida eterna. Busca-se o acesso, o selo, o ticket de entrada. Não, sim, olhamos para a cruz, mas onde está o selo? Está no nosso espírito, um com Ele agora. Estamos selados para a vida eterna. E o selo do Espírito Santo de Deus no nosso espírito humano é a prova que Deus tem poder e autoridade sobre o nosso corpo. Nós somos propriedades adquiridas de Deus, comprados pelo bom preço, pagos com o sangue de Jesus, adquiridos com autoridade e poder e selados com o seu Espírito Santo. E no último dia, na redenção final,
nós estamos selados nele, seremos chamados por ele para estarmos com ele para sempre. Eu não sei se isto te toca, mas isso me emociona profundamente, porque são esses valores espirituais, de maturidade espiritual, que no final de todas as contas, e eu costumo até brincar, nós construímos um ambiente para comunicar a presença de Deus, atraindo uma atmosfera para que você se sinta íntimo no seu processo de adoração. Mas eu costumo dizer assim, depois que a gente acende as luzes reais, depois que não tem mais a fumaça, depois que já não tem mais a luz que ficou colorida, para poder interagir com a dinâmica do louvor e te motivar a celebrar com alegria, depois que você vai para casa, depois que tudo cessa, o que resta é o selo da garantia no nosso espírito, de que seremos chamados por ele, estaremos com ele para sempre. Este selo que Paulo destaca como penhor, que destaca como garantia, ele é requerido na hora da nossa passagem, na hora da nossa morte. Quando nós, por alguma razão então, se Deus nos chamar agora da morte para a vida, essa passagem desta vida humana para o ambiente espiritual, o direito de acesso ao mundo de Deus, a possessão da vida eterna, haverá a exigência, será requerido o selo do Espírito de Deus. Este é o penhor da garantia da nossa herança e da nossa redenção. E se pelo Espírito Santo, é isso que Paulo está dizendo, nos é dada a garantia de que o nosso corpo ressuscitará naquele dia, então assim diz Paulo, siga o teu caminho para louvor e glória de Deus, que te comprou, que te adquiriu, que te selou para aquele grande dia. A garantia, diz Paulo, o penhor da nossa herança, da possessão adquirida, bendito seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que garante que, se a nossa vida terminar aqui, antes de que o Senhor nos leve pelo rapto, pelo arrebatamento, a gente consiga sobreviver à região da sombra e da morte. É esse selo que nos dá a garantia de que nós não vamos ficar ali, não permaneceremos ali. É este selo do Espírito Santo em nós que nos dá autoridade para que as portas do inferno saibam que elas não poderão nos prender, porque estamos selados e pertencemos ao Senhor. Meu Deus, é tantas coisas. Você pode ir lendo o versículo 14 por diversas vezes e a sua mente vai sendo inspirada pelo Espírito Santo. Eu vou ler de novo. O qual é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Oh, irmãos, existe uma aflição muito grande na hora da morte em todas as pessoas que não têm o selo do Espírito Santo de Deus. A gente vê a agonia das pessoas, porque existe uma briga entre a morte que quer levar e a luta humana, seja o recurso humano próprio, seja o recurso dos médicos, seja a tentativa do hospital, porque existe uma briga entre a morte que quer levar e os recursos humanos que não têm poder para conter, porque não está ali o selo do poder do Espírito Santo, que diz à morte: você não tem poder sobre esta vida, porque o tempo de existência aqui na terra acabou, mas eu estou chamando para a minha glória. Que o Senhor nos livre de uma situação dessa, que o Senhor nos livre desse ambiente de angústia e aflição, porque a nossa salvação ficou comprometida, porque o selo não está ali. Somente os que têm o selo do Espírito Santo conseguirão sobreviver à morte, estarão prontos para a vida eterna. Olha o que o versículo 15 está dizendo: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus. Agora olha isso aqui: e o vosso amor para com todos os santos. Diga comigo: amor para com todos os santos.
Queridos, o verdadeiro amor que tem como base Cristo, que tem como fonte Cristo, o amor cristão, ele é avalizado pela fé. Escreva isso aí no seu coração. Se nós dizemos que amamos alguém, se nós dizemos que amamos uma pessoa, que amamos pessoas, que amamos alguém, e não estamos conectados em Deus pela fé, este amor que nós declaramos não irá prevalecer. Ele não poderá ser sustentado. É por isso que você encontra na igreja pessoas se declarando eu te amo, mas no primeiro momento de divergência ou de diferenças, porque existe uma situação, não sei se você já percebeu, o americano ele é extremamente frio nas suas relações. Para ele mandar embora, para ele contratar alguém, para ele definir situação, não tem. A partir da própria entrevista de imigração, por exemplo. Paulo, está alto. A partir da própria entrevista de imigração, por exemplo. Você vai para a entrevista de imigração. É assim, sim, não tem conversa. Chegou no atraso de um apontamento, eles não te recebem. Chegou no momento, eles não falam com você. E eles são muito diretos nisso. Por quê? Porque o problema deles não é com você, é com o serviço deles. Ou com a sua incapacidade de manter o horário. O problema não é você. Você quebrou um princípio de tempo estabelecido para aquilo. Diferente do brasileiro. O brasileiro tem um espírito do mimimi. Porque o problema não é você, é o mau serviço prestado. Percebe? Então, quando a gente tem essa relação, essa conexão de amar, e de repente, numa indisposição, o ódio prevalece, significa que nem a fé em Deus é genuína. Não passa de hipocrisia religiosa e mania religiosa. Porque todo amor pelos santos passa pela fé que temos em Jesus. Então, a falta deste amor, é só ler o texto, há uma interpretação simples, olha aqui, ó. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para todos os santos. A falta de amor com todos os santos é a falta de fé em Jesus que nunca se ouviu falar. Que nunca se ouviu falar. Então não é simplesmente dizer te amo ou desisto de amar. É a ausência de fé, da fé genuína. Por isso que a gente até nem tem como se assustar, porque as pessoas se relacionavam num ambiente aparentemente cristão, de harmonia cristã, mas na verdade estavam envolvidos numa cultura religiosa viciosa, e de repente, do nada, aquele relacionamento de amor vira ódio, separação, distanciamento. Nunca houve amor de Deus envolvido. Então, a ausência, a falta desse amor pelos santos é também a falta de fé. Muitas coisas se explicam aqui. Por que a minha fé não está sendo suficiente para alcançar tal graça? Porque o amor é fingido. E o amor fingido é também problemas com a fé. Isso é muito forte. O amor verdadeiro só será fortalecido se ele tiver como validade, se ele tiver como base, se ele tiver como aval a nossa fé em Deus. E ele está dizendo isso. Por isso, ouvindo eu também da fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. O apóstolo está fazendo um destaque aqui, porque ele está chamando a atenção sobre a igreja de Éfeso. Porque a igreja de Éfeso, ela estava se sobressaindo na prática do amor, na prática da compaixão. E isso estava dominando a igreja nos primeiros séculos. E inspirou, inclusive, a igreja de Corinto. Então ele está dizendo, a fé que vocês têm em Jesus justifica tanto amor que vocês têm pelos santos. E ele segue dizendo, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E é interessante que Paulo sempre deixa claro a preocupação que ele tem com os seus filhos na fé. E diariamente os apresenta a Deus em oração, pedindo ao Senhor que os guarde, pedindo ao Senhor que os esconda. Paulo entendeu que quando nós oramos pelos nossos amigos, nós recebemos um prêmio sobrenatural, que a Bíblia chama de mudança de cativeiro. Ah, gente,
Oh, meu Deus do céu. Se você ora pelos seus amigos, você ganha o prêmio da mudança de cativeiro. Imagine se você ora pelos seus irmãos e os santos em Deus, para que o Senhor os guarde, para que o Senhor os proteja, para que o Senhor os esconda, para que a mão do Senhor esteja sobre ele. Gente, pastoralmente falando, não há opção para o pastor. Nós temos como obrigação orar pela igreja que o Senhor nos confiou. E há dias que o Senhor vem gerando incômodos. Amanhã à tarde eu entrarei em um propósito por você e por sua vida, em oração e em jejum, pedindo ao Senhor que toque você, que visite você, que toque a sua casa, que aumente a sua fé, que fortaleça as suas vidas. Existem níveis espirituais que a gente só consegue avançar em jejum e oração. Então se prepare, porque eu estou crendo no meu coração que Deus vai visitar a sua casa e a sua família por esses dias. E Ele diz assim: eu estou dando graças a Deus e me lembrando de vocês nas minhas orações. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele seja a glória para sempre. Ele diz no versículo de número 17: e enquanto eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Diga comigo: espírito de sabedoria e de revelação. Outra vez diz: espírito de sabedoria e de revelação. Paulo, ele vai preparando o caminho dos seus discípulos, ele vai preparando o caminho dos seus filhos na fé, ele vai preparando o caminho do coração deles para a necessidade de compreender as revelações de Jesus. E nós somos chamados, desafiados, como filhos de Deus, a termos a revelação de Jesus, ter os olhos do nosso conhecimento aberto. Quando eu digo que ser espiritual não é uma opção, mas é a nossa obrigação, Ele está dizendo aqui: eu não cesso de orar, dando graças a Deus por vocês, para que Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E aí a gente conecta com 18 e 19. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja, guarda essa expressão aqui, ó, para que saibais, para que tenham o vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Existe uma esperança na vocação que você carrega. Não é para que saibais qual seja a vossa vocação. Não. Há uma esperança. A nossa relação com Deus é pela fé, não é? Sem fé é impossível agradá-lo. Até em Deus existe uma esperança, não como a nossa, mas sim a expectativa de que a gente tenha iluminado os nossos olhos e cumpramos o propósito pelo qual fomos gerados. Ele fala: para que o vosso entendimento se abra, os vossos olhos sejam iluminados e vocês saibam qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E aí ele diz no versículo 19: e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Meus irmãos, isso é uma grande batalha. O apóstolo precisa interceder diariamente a Deus, para que os olhos do entendimento, do conhecimento sejam iluminados, sejam abertos, e as pessoas possam viver na esperança da sua vocação, desfrutando das riquezas dos santos. Mas olhos espirituais abertos é um grande desafio. Os olhos espirituais não são abertos facilmente.
Porque espirituais discernem coisas espirituais. E algumas pessoas não levam em conta que precisam fazer a sua parte no exercício de tornar-se espiritual. Pedindo: Senhor, abra os meus olhos espirituais, ilumina o meu entendimento, revela a pessoa de Jesus nas áreas da minha vida que eu ainda não vejo, que eu ainda não percebo, porque não há como você continuar sendo a mesma pessoa depois de uma revelação de Jesus. Não tem como você continuar fazendo as mesmas coisas, caminhando pelos mesmos caminhos, tendo as mesmas atitudes, se você olhar para Jesus e ter uma revelação de quem Ele é. E o apóstolo disse: eu estou orando por isso. Quando nós não queremos conhecer a Jesus, nós também estamos desprezando a revelação da nossa vocação. Quando nós não queremos conhecer as riquezas gloriosas da herança do Senhor para nós, quando nós desprezamos a medida do dom de Deus e do favor de Deus reservado a nós, quando nós não queremos saber quais são os processos, as engrenagens, o formato, a operação de Deus a respeito de nós, nós começamos a comprometer a obra de Deus em nós. E o versículo 19 diz: eu preciso liberar sobre vocês, eu preciso mostrar para vocês a sobreexcelente grandeza do poder de Jesus em vocês, porque quando vocês creem, segundo a operação da força e do seu poder, gente, pelo amor de Deus, invista tempo em oração. Chegue no final do dia, se você só tem 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, ore. Senhor, abra os olhos, abra a minha visão espiritual, abra o meu entendimento. O que é que eu não estou vendo na minha casa? O que é que falta no meu casamento? O que é que está faltando nos meus filhos? O que é que falta na minha empresa? Abre, Senhor, me ilumina. Senhor, me ilumina para que eu veja a esperança da vocação e do propósito, e eu flua em poder, com o mesmo poder que havia em Cristo Jesus. Senhor, abra os meus olhos. Oh, meu Deus. Às vezes: pastor, eu não tenho que orar, eu não tenho que falar, eu não sei nem o que dizer. Está aqui, ore isso. Senhor, abra os meus olhos, me dê visões espirituais, ajuda meu entendimento, Senhor, me mostra o mundo espiritual. Se nós realmente queremos entender como tudo aconteceu, se realmente queremos entender e crer no poder de Cristo, como Ele ressuscita, como Ele triunfa, como Ele vai à direita do Pai, se realmente nós precisamos saber, porque as nossas reações às vezes de medo, desespero, pânico, fraqueza constante, é de uma revelação de Jesus que ainda nunca tivemos. Existem áreas da nossa vida que Cristo precisa se revelar lá. Então não adianta a gente fazer negócio com religião, com campanha, com ritos e com aparências e com elementos. Não é disso que a gente precisa. A gente precisa de uma revelação de Jesus em áreas específicas da nossa vida, para que quando a gente olhar para aquele inferno de novo, seja impossível ver aquilo lá. Veremos o sangue de Jesus, a pessoa de Jesus, o poder de Jesus. Alguém diga alguma coisa, por favor. Eu oro esta noite para que você tenha revelações de Jesus. Eu oro esta noite para que as áreas mais escuras da sua vida, eu oro esta noite para que os vales mais profundos e sombrios que você esteja passando, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Oh, meu Deus. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que a sobreexcelente grandeza de poder
e operação e força. Há uma esperança em Deus, que cumpramos a vocação que para cada um de nós foi dada. Era a mesma expectativa do Senhor da vinha, de Lucas 19. E deu a cada um talento. E deu a cada um uma oportunidade. Oportunidades iguais. A expectativa de que aquilo fosse desenvolvido. Paulo está dizendo: peça a revelação para que você desenvolva a graça, o dom e o favor que você recebeu. O Senhor vai te ajudar. O versículo 20, somados, porque estão todos conectados. Vou ler o 19 e o 20. O qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo. Veja que isso vai parar no corpo, que somos nós, a igreja. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, pondo a sua direita, a direita nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Uma fortaleza de poder. Cristo foi fiel à vocação e à esperança de Deus liberada sobre ele. Passou pelo vale da sombra da morte, levou o cativo, cativeiro, ressuscitou com poder e assentou-se à direita de Deus em trono de glória. Ele está dizendo: assim como Cristo foi fiel e a esperança da vocação que ele carregava não falhou, assim também aconteça com vocês, assim também opere em vocês. Olha os níveis de autoridade. Aqui está, para aqueles que gostam de orar, os intercessores, aqueles que gostam de clamar. Versículo 21. E ele subiu à direita dos céus, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de todo domínio, acima de todo nome que se nomeia, e não só neste século, mas também no século vindouro. Jesus, 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 Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o poder, a Ele o louvor. Ah, meu Deus! E o apóstolo, ele discursa dessa forma, porque ele vai fechar. Toda a ideia é falar sobre a autoridade que a igreja carrega. Porque Lúcifer, quando ele estava na sua posição, ele queria esse ambiente. Lúcifer queria esse lugar de autoridade sobre principado, sobre poder, sobre potestade, sobre domínio, sobre o todo nome. Mas ele caiu em desgraça. Ele queria esse lugar. Quem é que está sentado sobre tudo agora? Cristo. Sobre toda a potestade, sobre todo, com toda a autoridade, com todo o poder. Cristo tem todo o domínio. Cristo é o nome sobre todo nome. Não há outro nome. Oh, meu Deus. Quando a Bíblia fala de principados, principados é toda a força do inferno que trabalha operando sobre lideranças internacionais. As potestades são forças demoníacas que trabalham operando sobre ambientes nacionais, opera sobre nações. Estão todos conectados. Os principados, quando estão atuando, eles atuam coletivamente sobre as instituições internacionais para levá-los à loucura do seu poder e do seu governo. E à medida que os principados trabalham, as potestades atuam num nível mais baixo, mas concordando com a loucura sobre as expressões regionais. E ali está a força de confusão no mundo espiritual.
Paulo fala também sobre dominadores, ele fala sobre domínios, sobre dominadores que atuam sobre regiões menores. Então existe uma força sobre um principado sobre os Estados Unidos, existe uma potestade sobre Massachusetts e New England, e existe forças dominadores sobre cada uma das cidades. Então nós temos muito o que fazer quando estamos em oração. Somados a isso, a operação daquilo que a Bíblia chama de a força espiritual da maldade. E as forças espirituais da maldade, eles trabalham em tudo aquilo que envolve sensibilidade e vaidade. Potencialmente eles envolvem, eles trabalham, eles manipulam arte e música. O mundo espiritual está ativo. E Paulo está dizendo, ele subiu e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e ele tem toda a autoridade. Jesus está assentado sobre tudo isso, ele está acima de tudo isso, diz a Bíblia, e eu creio nesta palavra, eu creio nesta palavra. Veremos um dia como ele é, e veremos a sua glória, veremos a plenitude do Pai nele, para a honra e glória do nome de Jesus. Ore pelos Estados Unidos, ore pelo Brasil, ore pelos estados, ore pela cidade, ore pela rua da sua casa, ore pelo prédio onde você vive, onde você mora. A Bíblia diz no versículo 22, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. A igreja foi o grande prêmio de Jesus da sua ressurreição. É como se Jesus dissesse, o que é que eu ganho? Uma esposa, um corpo. O teu prêmio é a igreja. A igreja é o prêmio da ressurreição. E é por intermédio do corpo de Jesus, que é a igreja, que ele, através da igreja, manifesta e revela ao mundo o seu poder e a sua autoridade. E quando a igreja chega, seja num ambiente, seja num domínio territorial, regional, estadual, nacional, internacional, se a igreja chega no corpo de Jesus, ela chega com autoridade acima de todos esses domínios. Nós não podemos vacilar. Somos o corpo de Jesus, somos a igreja de Jesus, somos a vitória e a recompensa da sua morte e da sua ressurreição. Então, quando você entrar naquele ambiente de trabalho, não fale a linguagem daquela gente, no sentido de escarnecer, ou zombar, ou profanar. Entre com autoridade. Você está acima do vício, você está acima da prostituição, você está acima da mentira, você está acima da corrupção. Você não é igual, você não é igual. Você é a igreja, igreja de Jesus. Pode ser educadinho, pode ser jeitoso, pode ser simpático, mas se o coração não pertencer a Jesus, Satanás habita lá. Se não tem o selo do Espírito Santo, o diabo habita lá. Aleluia, aleluia, aleluia.
A Bíblia diz no Evangelho de João, e eu termino aqui. Não comprometa o corpo. Você é corpo de Jesus. Você é santo. Quando você for dizer algo, diga: Jesus diria assim. Aquilo que você for acessar, tocar, usar, diga: Jesus faria assim. A Bíblia diz, João capítulo 14, versículo 20: naquele dia conhecereis, porque essa promessa, a esperança da vocação se arrasta até o dia em que naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai e vós em mim, e por isso eu estou em vós. Se nós permanecemos nele, todas as promessas que parecem estar demorando, todas as promessas que parecem que não vêm, que não chegam, naquele dia todos saberão que eu estou no Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês, e que nós somos um para a glória de Deus. E a Bíblia diz que sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Pare de maltratar o corpo de Jesus. Pare de violentar o corpo de Jesus, que é você. Pare de ferir o corpo de Jesus, que é você. Que é o seu corpo, a igreja. Que é o seu corpo, a igreja. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. No fim de tudo, quando todas as coisas acabarem, o Pai habitará no corpo do Filho. O Filho se sujeitará ao Pai, para que eles sejam um em todos, um corpo só. Jesus. Você vai gostar disso, pastor Edivaldo. Bruno, você vai gostar disso. Jesus é o maior tabernáculo do Deus vivo. É por isso que Ele é maior que o templo. Ele é maior que o templo. Ele é o maior tabernáculo, porque Ele comporta a igreja em todos o seu tempo, em todos os tempos. O profeta Ageu, no capítulo 2, versículo 9, diz: a primeira casa, o primeiro Adão, pequeno, mas a glória da segunda casa, a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira. Ele falava do tabernáculo que é Cristo. Fique de pé para adorá-lo. Aplauda o nome dele, exalte o nome dele. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Bendito seja o nome do Senhor. Orebraçando robiacera mandarabá. Senhor, revela aos teus filhos. Senhor, dá uma revelação aos teus filhos.
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja um em todos. Palavra de Deus para a sua vida. Você é a igreja de Jesus. Você é corpo de Jesus. Você está acima de potestades, de principados, de dominações, de operadores da maldade. Você está acima disso. Não desça ao nível do ímpio, não desça ao nível do erro, do engano. Você está acima disso. Você está acima disso, com a autoridade que Deus lhe deu e com o poder que Deus lhe deu. O rebaixando e rebacaramadarabassa. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Oh, Santo, Santo, coloque as duas mãos no seu coração. Fecha os teus olhos. Diga: querido Jesus, abra os olhos do meu entendimento. Mostra-me o que eu não consegui enxergar ainda. Revela-me a Jesus. Alguma coisa está acontecendo agora. Recandamala, secandamala. Fala em língua estranha, conversa com Deus. Conversa com o Pai. Diga em língua estranha que tu a ama. Esta revelação linda que foi transmitida nesta noite ao nosso coração, meu coração. Oh, que lindo, que maravilhoso é sentir Ele bem pertinho de nós. Recandamala, secandamala. Não arde o nosso coração? Aleluia! É Ele que está batendo na porta. É Ele que está falando, Ele que está se revelando, Ele que está se mostrando quem Ele é. Ricandamala, sicandamala. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro, irmãos, que há alguns anos atrás, quando eu fui fazer uma entrevista com o prefeito, a prefeita, que era uma mulher aqui na cidade de Marlborough, e uma das coisas que, assim que eu cheguei, ela perguntou: mas senhor José Carlos, o que ele traz o senhor aqui? E eu dei um testemunho a ela. Eu disse: olha, a igreja chegou aqui nesta cidade, e depois que a igreja chegou esta cidade, antes
eram as hostes infernais, maldade de todo lado, viciado, a cidade estava totalmente estragada. Mas Deus nos revelou que quando nós chegássemos aqui, as coisas iriam mudar. E tudo mudou! Aleluia! Revelação, vendo as potestades malignas, mas o Senhor, que é o nosso Deus, está acima de tudo e de todos. Aleluia! Vamos agradecer a Deus e saia daqui valoroso, saia daqui valente, que Ele está acima de tudo e de todos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos mais uma vez por esta revelação, Senhor, tão palpável na nossa vida. Abençoa todos os irmãos que receberam essas palavras e os que nos ouviram, Senhor, através dos meios de comunicação. Abençoa onde eles estão e, Senhor, capacita-nos e dá-nos esta coragem para que nós possamos te amar cada vez mais. É o que nós te pedimos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a linda comunhão do Espírito Santo, que está junto conosco todos os dias, seja com a igreja